Muito bem, eu estarei apresentando o meu mapa mental a respeito de fazer sua promoção. O meu mapa mental está dividido em 5 passos diferentes e resumidos de forma que vocês possam entender a minha maneira de pensar em cima daquilo que foi proposto pela professora. No primeiro passo, eu destaquei bem a palavra concentração. O primeiro tópico que a gente vê é a concentração na posição, ou seja, na posição que agora você, na sua função anterior, não fazia, agora você passa a exercer, na posição que agora você está sendo designado. O segundo tópico seria na transição que você vai ter ao novo cargo. O que isso significa? Significa que você tem que ter a concentração e em mente que aquilo que você fazia na função anterior, a partir de agora você não vai fazer mais por estar entrando em um novo cargo, em novas funções. E o último, em cima do primeiro passo, está nas novas tarefas da nova função. Como a gente viu nas histórias de Julie e Douglas e Vester, o grande problema deles foi não se desligarem das funções anteriores, ou seja, eles tinham muita autoconfiança nos seus cargos anteriores e de certa forma eles se prenderam às funções antigas e não deixaram os desafios e as novas aprendizagens entrarem nas suas novas funções, ou seja, eles se achavam autossuficientes para aquele cargo, que já sabiam demais, não precisariam aprender, por já ter experiência, já estar há muito tempo naquilo, já tem muito conhecimento daquilo que já fazia. Esse seria o primeiro passo. Muito bem, agora a respeito do segundo passo, o que se vê primeiramente é os cuidados. Primeiro, com superestimar-se, ou seja, você achar que tem um conhecimento total das coisas, de tal modo a fazer demonstrações de conhecimento que venha constranger os demais que trabalham com você. Isso daí pode ser muito perigoso na questão de superestimar-se. A segunda seria também muito importante a imposição de autoridade, ou seja, impor autoridade. A questão de impor autoridade nas organizações é fundamental, de certo modo, mas de maneira equilibrada. Ou seja, a autoridade é necessária nas organizações, mas a partir do momento que ela se torna excedente, pode se tornar um perigo. Primeiro porque pode constranger os demais pela sua autoridade, pelo excesso dela, pode chegar a humilhar alguns dos colaboradores, ou enfim, aquelas pessoas que trabalham com você. E por último, está a questão dos pontos fortes. Isso tudo está ligado. O que é os pontos fortes? Os pontos fortes, seriam aquelas pessoas que têm uma habilidade de fazer tarefas de maneira que elas dominam excessivamente. Mas aquilo que você não sabe que você poderia aprender ou até acabar conhecendo, você deixa de lado. Por quê? Você acha que não é necessário. E isso pode prejudicar a sua promoção, porque você acaba se prejudicando futuramente, porque alguém vai pedir que você faça algo e você não sabendo, por não querer aprender ou por achar que não haveria necessidade, você acaba se prejudicando e, obviamente, pode acabar sendo rebaixado de cargo ou até chegar ao fracasso. Bem, agora o mapa vai mostrar o terceiro passo, que seria a parte dos 90 dias, né? Os primeiros 90 dias. Nos primeiros 90 dias acontece, primeiramente, a transição, e dentro da transição, a gente vê que a transição, ela ocorre a partir do momento que você sabe que está sendo cogitado a exercer uma nova função. E ela tem o término depois de, no caso, 90 dias ou 3 meses, aonde, durante essa transição, durante esse tempo de 3 meses, dos 90 dias, os chefes, aquelas pessoas importantes da organização, já esperam algo, alguma resposta daquilo que você foi proposto a fazer. Essa seria a parte da transição. Dentro da transição, durante esse prazo, eu determinei alguns tópicos. Seria o quê? Primeiro, manter o foco. Manter o foco, no caso, aproveitar esse tempo, esse prazo de 90 dias, para você adquirir o máximo de conhecimento. Ou seja, você fazer um conhecimento sistêmico da organização, você conhecer a organização e as funções que ali você vai exercer. Com isso, você pode, no caso, estabelecer algumas metas e saber de algumas dificuldades que futuramente você possa enfrentar. Agora, o quarto passo. O quarto passo seria a parte dos problemas, né? Dentro dos problemas, temos os problemas preferenciais. Os problemas preferenciais, como foi falado entre
o primeiro e o segundo passo, é a questão da vulnerabilidade, que são as consequências disso. Mas antes disso, é para a gente entender os problemas preferenciais, são aquelas funções que você já tem o hábito de fazê-las, é aquilo que você acha que tem total confiança. Mas isso em excesso tem algumas consequências, que são a vulnerabilidade e o desequilíbrio. A vulnerabilidade, primeiro, por quê? Porque você se concentra tanto em uma função que acaba criando pontos cegos, né, nessa questão da vulnerabilidade, e você acaba se tornando fragilizado por não saber exercer outras funções. Aí dentro disso, depois da vulnerabilidade, está a questão do desequilíbrio, porque isso, logicamente, cria um desequilíbrio entre uma função e outra. Ou seja, você sabe fazer A, mas por não exercitar ou não efetuar ou não aprender a função B, há um desequilíbrio. Você sabe demais o A e sabe de menos o B, né? Que foi isso que aconteceu nas histórias, como foi falado, de Julia, e Douglas e Wester, que se achavam autoconfiantes naquilo que faziam e achavam que não precisariam de mudanças. Muito bem, agora o último passo é a questão do quinto passo. Dentro do quinto passo está a questão dos desafios e soluções. O que quer dizer desafios e soluções? Dentre tudo que foi explicado, que eu tentei passar, um dos grandes problemas na relação de ser promovido a uma nova função é o medo dos desafios e daquilo que está por vir. Dentro disso, um dos medos maiores nessa questão é a questão de, que incrível que pareça, de aprender e reaprender as funções antigas, ou seja, você acha que já aprendeu demais e não há necessidade de reaprender aquilo que aprendeu. Mas se você for ver, se você reaprender aquilo que você já aprendeu, você pode, além de reforçar o seu conhecimento e a sua experiência, você pode relembrar momentos e atitudes ou ações que você achava válida e fortemente importantes agora no novo cargo. Uma grande dica disso é você se entregar a isso e tirar os preconceitos de lado, reaprender e cada vez mais aprendendo. Uma dica também é você se aproximar dos assessores e dos conselheiros mais antigos, ou seja, veteranos da empresa, para você adquirir o máximo de conhecimento. E esse conhecimento é um conhecimento sistêmico da organização. Por quê? Você sabendo disso, você poderá saber a necessidade e o que a organização espera do seu novo cargo. Outra coisa também, se diz respeito, como vocês podem ver também, é a questão dos cuidados com aquelas pessoas que realmente querem o seu sucesso ou aquelas que querem o seu fracasso. A respeito disso, você pode exercer a questão da autoridade, mas como foi falado, a autoridade equilibrada e consciente, de modo respeitoso, que você consiga transmitir aquilo que é desejado e impor de maneira correta o livro de regra ao seu grupo ou aquelas pessoas que estão fazendo parte da sua equipe. Sendo assim, para finalizar, deixando uma última frase, a autopromoção é algo trabalhoso, contínuo e cheio de desafios. Sendo assim, a dedicação e o foco devem ser cruciais para a sua promoção. Então, você obedecendo tudo isso, ou tentando obedecer grande parte do que foi falado aqui, você pode chegar a um nível de conhecimento e de entendimento que você não precisa se preocupar tanto com o que virá de acontecer, pois as coisas estarão acontecendo automaticamente se você seguir algum desses passos ou esses passos que foi dito. Bem, o meu mapa mental tentei explicar de maneira mais específica e a respeito disso é o que eu entendi e é o que estou passando para vocês. Então, muito obrigado.